Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende aí do horário que você vai assistir esse vídeo. O meu nome é Thelma Pérez. Eu estou neste canal, você vai me encontrar aqui. Quando precisar, estarei aqui contigo nessa batalha, nessa jornada. Afinal, olha, eu procurei muitas coisas eu procurei, várias conversas, várias coisas para assistir, várias coisas que eu experimentei e várias coisas em que eu vivi e outras coisas que eu realmente aprendi. Mas a aprendizagem é um grande processo, é um processo maravilhoso, é um processo de redescoberta de muitas coisas. Afinal, ao chegar aos 40 anos para mais, você começa a pensar em muitas coisas, avaliar muitas coisas, e você começa então, acho que meio até que natural, né? Bom, cheguei aos 40 e agora a minha vida, como é que ela está? Eu gosto de pensar que ao longo de um ano muita coisa pode acontecer. E mais tempo para trás ainda, 1 ano, 2, 5 anos, 10 anos e por aí vai. Como é que foi? Como é que tem sido a minha trajetória até aqui? Como que eu cheguei aqui? E olha, graças a Deus eu estou viva. Cheguei aqui e graças a Deus estou bem. E eu acredito que se você não está, vai ficar. Eu quero compartilhar com você neste canal, nos vídeos que se seguem, situações em que eu vivi, em que eu aprendi, em que eu cresci. E coisas que me fizeram pensar até antigamente, lá atrás, como que vai ser quando eu chegar aos 40? Teve um período da minha vida que eu tinha uma perspectiva, e aí outro período já era outra perspectiva. Eu já fui muito sonhadora, mas muito, sabe? Muito. De acreditar em várias formas de viver, né? Até os 40. Até os 40, como é que vai? Eu vou ter feito isso, vai ser aquilo e tal. Mas muito sonhadora e muitas vezes sem prática nenhuma de colocar em prática nada. E aí, mas eu tinha muitos sonhos e fui passando por vários processos, algumas coisas que atrasaram bastante. E hoje eu entendo que tudo tem a ver com as minhas escolhas, né? Tudo aquilo que a gente escolhe inconscientemente muitas vezes, né? Porque você pode falar assim, mas eu estou passando por uma situação hoje que eu não escolhi, eu não queria isso, e agora? Tem coisa que a gente não tem controle, não é? Porque tem coisas que a gente vai passar mesmo, nós estamos na vida para isso, para passar. E outras que sim foram escolhas nossas. Quando eu comecei a entender o processo de plantar a semente certa, as coisas começaram a mudar. Porque eu plantava, a gente estava sempre vivendo a vida e plantando uma semente, mas sem pensar nas colheitas muitas vezes. Sabe por quê? Muitas vezes a gente pensava nas coisas, elas aconteciam, e se tratava a gente de alguma maneira que a gente não gostasse, a gente queria talvez retribuir, né? Ou agir de uma maneira vitimista. Ai, porque não quero mais falar com aquela pessoa, nunca mais eu quero olhar na cara dela, com raiva, com angústias e tristezas e vinganças, às vezes, uma porção de sentimentos que a gente sentia simplesmente porque porque a gente sempre pensa na gente, né, o tempo inteiro, só na gente, em mim, eu. E o que eu vou passar aqui, quero tentar compartilhar com vocês, e então nós trocarmos essas figurinhas aqui, porque você começa a avaliar muitas coisas que você até assiste, até aqui mesmo no YouTube, e eu tenho uma certa... Eu questiono, eu quero saber, mas por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser desse jeito, né?
Tem sim muitas coisas que são muito interessantes e a gente gosta de coisas interessantes, mas principalmente coisas construtivas, né? Você começa a se tornar mais seletivo em tudo isso, em toda essa busca, porque você quer viver uma vida. Meu Deus, eu quero viver uma vida de paz e tranquilidade. Como eu faço? Hã? Então eu preciso começar a vasculhar a minha vida. Sim, tem coisas que eu preciso mudar mesmo. E aí você procura aqui na internet, por exemplo, você vai ver uma porção de pessoas falando sobre diversas coisas e como elas fazem, a maneira como elas agem, e é receita daquilo outro, e né, parece um monte de receita. Mas como é que eu pego tudo isso e transformo para a minha vida? Porque afinal eu acredito que cada um é único, né? Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem um propósito, cada um tem uma missão, cada um tem algo diferente um do outro, não é verdade? Então eu acredito muito nisso. Pensando nisso, eu criei esse canal aqui para nós estarmos compartilhando de tudo isso, porque eu quero saber se tem pessoas aqui que pensam assim como eu. Porque eu preciso ser eu, né? Ter a minha autenticidade, falar dos meus assuntos, né? Falar daquilo que eu acredito realmente, de como eu acredito aquilo, né? De que maneira eu acredito aquilo. Quer um exemplo interessante? Uma receita de bolo, uma coisa simples, né? Uma receita de bolo. Ah, um bolo de chocolate. Cada um vai fazer um bolo de chocolate. Existe uma receita, alguém criou algo ali, aquela receita. Só que cada um, você começa a fazer aquela receita de bolo, você começa a ver que, eu posso pôr isso aqui, eu posso, isso aqui eu não vou usar porque eu não gosto e tal. Então, cada um vai fazer a sua receita de bolo. Então, e aí cada um vai achar ali o ponto do bolo ideal para cada um, certo? Então, a minha receita é diferente da sua. O que eu quero é que você, no meio talvez ali de uma bagunça, que a gente se acha no meio de uma bagunça, eu quero ouvir que eu posso encontrar em mim, porque nós todos temos essa sementinha de uma vida plena, de uma vida maravilhosa. E nem sempre eu preciso fazer exatamente como o outro está fazendo. Eu vou fazer daquele jeito, porque o dele deu certo para ele. Mas veja, eu sou um complexo de habilidades, talentos, de sentimentos, de coisas que eu gosto que o outro não gosta. Então, um exemplo, a pessoa tá lá e ela tá publicando uma série de coisas que ela gosta de comprar, enfim, né? Mas eu não gosto. Então, mas aí eu tenho que fazer exatamente como ela tá fazendo para poder ficar bacana para mim? Não, não precisa. Eu tenho o meu jeito. Então eu descubro qual é o meu jeito, né? Eu preciso estar produzindo o tempo todo, o dia inteiro? Não, não preciso. Eu posso ter o meu momento em que eu quero relaxar, em que eu quero ficar tranquila, afinal, depois dos 40, minha querida, você não quer mais gastar o seu tempo inteiro correndo para lá e para cá, trabalhando. Você quer aproveitar do seu tempo, aproveitar do seu dia, e esse canal aqui é até para isso. É para eu aproveitar um tempo para conversar com você, para a gente trocar ideias, trocar informações de vida, né? E descobrir a beleza da vida. E a beleza da minha vida nem sempre é a beleza da vida do outro, né? Eu me inspiro, eu olho, eu vejo, mas chega uma hora que a minha cabeça parece que vai explodir, né? Então eu preciso até ter tempo para fazer, determinar ali tempo. Eu vou dar uma olhadinha aqui, mas eu não vou me prender aqui o tempo todo, o dia inteiro. E porque chega uma hora que você fala, meu Deus, a minha cabeça vai explodir. Porque tem muita coisa e muita informação. Mas eu posso fazer tudo diferente, de acordo com aquilo que eu tenho aquele desejo intrínseco, né, de fazer algo e de viver de uma maneira mais tranquila. E, por exemplo, como eu vejo outras pessoas também,
descobrem o prazer da vida em coisas simples. E aí, eu vou muito mais longe, porque para mim é muito importante o que está escrito na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é muito rica em diversos assuntos e excelentes lições de vida. Eu tenho muita coisa, e olha, vou te falar, tem muita coisa que a gente ouve as pessoas falando e elas vão tirar da Bíblia, né? Está escrito na palavra. Então, se eu me aprofundo nesta leitura principal, eu começo a viver uma vida diferente. Essa leveza que eu busco hoje e que eu desejo que você a encontre também, porque eu sei que nesse momento você está pensando, para onde eu vou? O que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Né? Então, você deve respeitar você mesma, né? Respeitar aquilo que você está pensando. Por que você está pensando o que você está pensando? Né? Por que você está passando o que você está passando? E aí você começa... Mas olha, tem que ser com calma, tá? Não precisa ser nada correndo, não precisa ser de um dia para o outro. Precisa ter tempo. Eu vim morar numa cidade que praticamente não tem farol. Ai, que delícia! Eu era de uma cidade gigante, grande, cheia de farol, loucura. Eu vim de São Paulo, então hoje eu estou na cidade onde eu moro há 15 anos e eu vim tranquila. Não vim tranquila. Eu vim com essa perspectiva de tranquilidade, mas num primeiro momento eu cheguei a pensar assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Eu não quero estar aqui. Porque dentro de mim era uma panela de pressão de diversos assuntos, profissionais, familiares. Enfim, eu vim pra cá casada já, com meu filho de 1 ano e meio, e eu estava grávida de 5 meses do meu outro menino. Então eu precisei lidar com muitas coisas, muitas coisas. Eu era muito apegada com a minha mãe. E eu precisei também cortar esse laço, assim, né? Desfazer essa proximidade muito forte com a minha mãe para que eu entendesse realmente qual era o estilo de vida que eu queria. Veja bem, tudo eu falava com a minha mãe. Eu já era casada, mas tudo eu queria falar com a minha mãe. Era a opinião dela, do meu pai, que mais me importava do que o meu próprio marido. Então, se você está vivendo a vida assim, como eu estava vivendo, eu quero dizer para você que sim, tem solução, tem como você se achar aí no meio de tudo isso e se tornar você, de fato, quem você é. Você cuidar da sua casa, do seu casamento, se você é uma mulher casada, você cuidar do seu espaço, dos seus filhos, do seu jeito, sem interferências externas, sem, sabe, muito falar de muita gente, muitas pessoas ao redor. Você vai criar laços com a tua família, com os teus filhos, a partir de quem você é, do que você gosta e como você quer levar a sua vida. Então, se você acha que eu tô falando coisas que tá fazendo sentido para você, anota para mim aqui pra gente saber. Eu quero conhecer você, quero saber que você vai caminhar comigo, que a gente vai andar junto, que vai ser uma grande trajetória, uma grande jornada. Eu tenho muita coisa para falar daqui adiante, porque o processo não parou, continua, só que agora a gente vai compartilhar muitas coisas boas, além de como eu comecei a estruturar a minha vida para que eu vivesse a vida da Thelma Pérez, da Thelma, né? A minha vida, não a vida que o outro tem e que eu quero simplesmente copiar, ou porque, né? Sim, eu tenho inspirações? Tenho, claro que tenho. Algumas inspirações, quando eu converso, eu falo, poxa, que legal, é muito gostoso ouvir isso, que bom, né? E aquilo te inspira, te dá um gás, aquilo que você estava pensando fazer, você fala, eu vou fazer isso aqui.
Mas eu não quero ser igual, nós não queremos ser iguais a ninguém, nós queremos ser nós mesmas, né? Sem pressões ai, porque eu tenho que fazer assim, porque eu tenho que fazer daquele jeito, porque eu tenho que entrar dentro desse padrão, né? E a gente sabe que tem muita coisa que não encaixa, não encaixa. Então, hoje, meu Deus, quanta coisa boa eu descobri na minha vida, maravilhosa, muita coisa maravilhosa. E aí eu quero dividir com você, eu quero que você faça parte comigo desse processo, que você venha e que eu possa, assim, humildemente contribuir para o seu crescimento, também para a sua evolução, porque dentro desses 15 anos de casada que eu tenho, aqui onde eu estou nessa cidade, foi quando eu comecei a descobrir, a redescobrir muitas coisas ao meu respeito, coisas que estavam lá paradas, enterradas, e coisas que eu fui trazendo à tona que eram muito boas, outras que eu precisava curar, outras que eu precisava tirar do caminho. E eu tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, adolescentes. Como que é tudo isso, né? Como que foi todo esse processo? E você pode estar pensando assim, eu tenho filhos, eles não me ouvem, a minha vida é uma loucura, é todo mundo correndo, eu não consigo parar, eu estou nervosa, eu estou estressada, eu estou chorando, eu estou angustiada, as pessoas falam comigo, eu já falo, quê? Né? Sabe? Aquela coisa. As pessoas falam bom dia, você fala bom dia? Pra quê? Pra você, só se for, né? Não, a gente pode sim viver muito melhor, de uma maneira muito mais tranquila, mas sem aquela pressão de, ai, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, ai, faça assim, faça assado, faz desse jeito, tenha 500 passos para você fazer daquele jeito, disso e isso aqui vai dar certo por causa disso e disso, e você fala assim, poxa, mas eu acho que poderia ser mais simples. E aí você não consegue pôr o que você acha que é mais simples e falar, bom, se tá todo mundo fazendo assim, então eu também vou fazer. Vamos pensar a respeito disso, porque não é bem assim. Pode ser muita coisa diferente e você falar, uau, como eu tô feliz, porque a minha vida é assim, porque eu estou feliz por isso, porque eu gosto disso. Ai, mas alguém vai falar assim pra você, ai, mas isso não é bom. Não importa, eu gosto disso. Né? Eu quero isso para minha vida. Ai, mas isso não é o que está em alta. Não importa. Está em alta para mim, para minha vida, para minha casa, para minha família, para aquilo que eu faço, as pessoas que me rodeiam. Isso é bom, funciona. Eu estou frutificando como deveria com aquilo que eu acredito, porque senão não vai funcionar. Então, se você não acreditar que você tem tudo que você precisa aí dentro para mudar completamente o cenário, os seus dias, os seus relacionamentos e tudo que faz parte da tua vida, as tuas finanças, se você não acredita, aí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas se você acredita, fica comigo aqui, tá bom? Que a gente vai junto nessa jornada, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Porque se deu comigo, vai dar com você também. Tá bom? Então, olha, se tudo fez sentido aqui para você, se você quer fazer isso comigo, você se desafia a começar algo de novo, mas completamente original, diferente, do jeito que você espera que seja, não mais uma réplica de alguma coisa ali, tudo igual, tudo do mesmo jeito. Então fica aqui, fica comigo, fica aqui em casa, se inscreva aqui comigo, compartilhe com suas amigas e vamos juntas neste processo maravilhoso que é viver. Tá bom? Um beijo, curte, dá um like. Por quê? Porque o YouTube vai entregar isso aqui para mais mulheres assim como eu e como você. E aí a gente vai poder fazer uma diferença enorme, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até logo mais.